Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 11, versos de 9 a 11. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem, que nele reside? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Palavra do Senhor. Esse texto nos conta um segredo fundamental. Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e nem o coração humano imaginou, Deus preparou para cada um de nós. O grande projeto de Deus para nós vai muito além de tudo aquilo que você já viu, ouviu ou imaginou. Todavia, essa palavra é fundamental nesses versículos. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Por que é que nós não vemos, não ouvimos e nem imaginamos essas coisas todas que Deus preparou para nós? Todavia, por quê? Porque Ele as preparou para que chegassem até nós pela força do Espírito Santo. O texto escolhido para tema desse acampamento quer nos mostrar, meus irmãos, que sem o Espírito Santo nós somos absolutamente nada. Mas quer mostrar também que tudo que já deu em nada em nossa vida, e eu acredito que na sua vida muita coisa já deu em nada, tudo que já deu em nada em nossa vida, é porque nós não abrimos-nos à ação do Espírito Santo. Talvez você está lutando há muito tempo contra um vício. Talvez você esteja lutando há muito tempo contra um pecado. E é bobagem lutar. Tanto que você já desanimou. E o desânimo ou gera conformismo, é assim mesmo, não adianta, você não é o primeiro, não é o último. No começo é assim, depois piora. Com todos eles é igual. Você cai num conformismo. Ou pior que o conformismo, cai num pessimismo. E pior que o pessimismo, você torna-se semente de derrota. Quem participou da missa ontem descobriu um evangelho maravilhoso. Jesus vai lá na praia do Mar da Galileia curar o coração de Pedro. Por quê? Porque Pedro, com o coração ferido e machucado, voltou a ser Simão. E ao voltar a ser Simão, levou mais meia dúzia, inclusive literalmente falando, consigo para o buraco. Cada vez que nós nos fechamos ao Espírito Santo, nós vamos para o buraco e levamos
uma meia dúzia que está ao nosso redor também. Principalmente levamos aquelas pessoas que também se encontram numa situação difícil, numa situação de pecado, numa situação de angústia. O que Paulo está ensinando hoje aos coríntios, e foi escolhido isso para ser ensinamento para nós nesse final de semana, é que sem o Espírito Santo, por quê? Se o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus e revela, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos enxergar corretamente. Em primeiro lugar, nós não conseguimos enxergar Deus. E obviamente não conseguimos entender o plano de Deus. E pior, quando nós não enxergamos corretamente Deus, nós passamos a enxergá-lo de modo errado, distorcido, estragado. Não enxergando Deus corretamente, nós não enxergamos as pessoas corretamente. Nós temos uma visão distorcida das pessoas, dos outros e, muito pior, de nós mesmos. Terceiro, não enxergando a Deus e não nos enxergando do modo correto, nós nos fechamos à ação de Deus, porque Deus age em nós. Deus age em nós para agir através de nós. Qual a visão você tem de Deus? Por que muitas e muitas vezes Deus é apresentado como se fosse um peso? As coisas de Deus viram um peso para nós. Porque nós não enxergamos Deus com os olhos do Espírito. As coisas de Deus, só quem as conhece é o Espírito. Quantas vezes você já disse assim: meu Deus do céu, eu não consigo entender isso que está acontecendo? Ou quantas vezes você diz isso com outra palavra: meu Deus, por que isso foi me acontecer? Quantas vezes você já deve ter feito essa pergunta? Por que isso me aconteceu? Tanto que eu rezei, tanto que eu busquei, tanto que eu fiz, tanto que eu deixei de fazer, por que será que isso foi me acontecer? E normalmente, quando nós fazemos esse tipo de pergunta, nós não encontramos a resposta. Porque nós não estamos olhando para Deus e para as coisas de Deus e para a nossa vida e para as coisas da nossa vida com os olhos do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a realidade com os olhos do Espírito Santo, nós enxergamos aquilo que Deus enxerga. Então, a primeira coisa que nós precisamos hoje pedir: Espírito Santo, revele-nos Deus. Como é que Deus é apresentado, meus irmãos e minhas irmãs, nos grandes meios de comunicação? Hoje Deus é mostrado ao mundo como se fosse um obstáculo para o ser humano. Parece que Deus é o inimigo do ser humano. Parece que Deus é o grande proibidor. Parece que Deus é o obstáculo para que o ser humano seja feliz. É bem capaz de que se fizesse uma pesquisa honesta no mundo moderno, perguntando: por que você não é feliz? É triste, mas muita gente ia dizer: não sou feliz por causa de Deus. O grande culpado da minha infelicidade é Deus, porque o que eu gosto, Deus não pode. O que eu quero, Deus não me permite. Como é que Deus pode me condenar por amar essa pessoa? Se Deus é amor, como é que Ele é contra o amor? Deus vira um obstáculo para nós. Primeira coisa então que nós precisamos pedir: a graça de enxergar Deus como Deus. O primeiro grande pecado do ser humano, quando o encardido entrou na história humana,
Primeira coisa que ele fez o ser humano virar as costas para Deus, fugir de Deus, ter medo de Deus. E Deus, que é o nosso Criador, mais do que o nosso Criador, é aquele que nos ama com amor extremado, e nos afastamos de Deus, nos afastamos da graça de Deus. Que ideia nós temos de Deus? Ao lado dessa ideia de Deus obstáculo, pior ainda, Deus causa dos problemas. Se Deus existe, por que é que aconteceu o tsunami? Aquela onda gigantesca que matou 200.000 pessoas. Se Deus existe, por que é que Ele permite que uma criança nasça com câncer? Se Deus existe, por que é que meu pai morreu? Por que é que minha mãe morreu? Se Deus existe, por que é que tem miséria no mundo? Por que é que tem fome? Se Deus existe, por que é que tem desgraça no mundo? Nós olhamos para Deus como se Ele fosse a causa de tudo isso. Porque fechados em nós mesmos, não deixando o Espírito Santo agir em nós, nós vamos trabalhando contra Deus, nós vamos impedindo Deus de chegar no coração da história da humanidade, e ainda jogamos a culpa em Deus. Gestamos uma visão infantilizada de Deus. Visão infantilizada de Deus é aquela visão que a gente tinha quando era pequeno. Já contei muitas vezes, quando eu era moleque, eu morria de medo de Deus. E além de ter medo, eu tinha raiva de Deus. Mas você já imaginou o que isso produz no coração de uma criança mais boba impossível? Pega uma criança que eu era de 7, 8 anos de idade, lá do Biguá. Não tinha mais bobo. A gente achava que o mundo acabava no morro. Quando passava avião, a gente corria tudo escondido embaixo da cama. Porque eles falavam que o avião trazia neném. Lá em casa já tinha 12. Se eu ver um palhaço lá, a gente era bobo. Mas bobo católico. E tudo ia na igreja, desde pequenininho. A minha mãe não tem os dedos da mão. Nasceu sem os dedos. Um dia eu olhei aquilo. Você sabe que criança não nota as coisas, né? Criança, lá um belo dia ela acorda. Mãe do céu! Mãe, quem arrancou o dedo da senhora, mãe? Falei, meu filho, ninguém arrancou, não. Mãe, mas a senhora não tem os dedos, mãe. Mamãe nasceu assim. Mas por quê, mãe? Foi Deus que quis. Ah, gente. Aquela noite eu deitei na cama. Me lembro como se fosse hoje. Segurando meus dedinhos gordinhos, assim. Oh, Deus. Não arranca meu dedo, não. Por que o senhor arrancou o dedo da mamãe? A mulher mais boa que eu conheci no mundo é a mamãe. Mas eu ficava imaginando aquela cena. Deus com aquela torquês. Quando meu pai ia arrancar um prego, eu ficava imaginando que isso é igual. Eu me lembro que um dia eu vi meu pai tosando a crina da Sucena, a mula, e já imaginei Deus com o tesourão no dedo da minha mãe. Criança tem uma imaginação fértil. Quantas vezes eu rezei falando para Deus, não arranca meu dedo não. Quer ver quando a gente fazia as coisas que não podia?
E a gente ficava olhando para a mão assim, ah, meu Deus. Será que Deus viu? Você viu essa... Aí você passava aquela noite inteira esperando amanhecer. Às vezes dava medo, cedo, de olhar direto para a mão. Dava uma mexidinha assim na mão. Parece que está aqui. O pior é que às vezes você dormia por cima da mão, a mão ficava meio dormente. Você não se... Ai, meu Deus do céu! Lá no igual não tinha nem luz elétrica para a gente acender, né? Eu sonhei muitas vezes com a minha mão sendo cortada. Sabe que isso voltou no meu coração no dia 24 de junho de 1981, a quarta-feira? O dia que eu machuquei minha mão num acidente na fábrica. Não perdi o dedo por milagre, até hoje ele é tudo torto. Lá no hospital, voltando da anestesia, falei, será possível? Levou tanto tempo e cumpriu a promessa de arrancar os meus dedos. Interessante que quando eu estava lá na mesa de cirurgia, lá no hospital, eu falei para o médico, minha mãe está aí fora. Aí a enfermeira falou, pô, você está variando. Eu falei, estou variando não. Mamãe está aí fora, escutei a tosse dela. Pois ele foi lá abrir a porta, ela estava chorando lá do lado de fora. Aí arrumaram a salinha para ficar. Quanto tempo depois veio a história do dedo para mim? Porque ficou aqui dentro. Agora você já imagina, gente, o mal medonho que nós estamos fazendo para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, quando lhes passamos uma ideia errada de Deus. Passado um tempo morreu essa Ana Tomé, uma velhinha que tinha boa. Cheguei da escola, a mãe falou assim, almoça logo que nós vamos na casa de Ana. Falei, mãe, então não precisa almoçar não. Lá tem aqueles biscoitos de polvilho, eu adorava aqueles biscoitos. Falei, não tem biscoito não, essa Ana morreu. Morreu, mas morreu. Nunca tinha morrido a velha, primeira vez. Vamos lá. Que caixãozinho assim de tabuinha, um paninho roxo. Antigamente o caixão parecia o caixão do Papa, bem simplesinho assim, né? Caixãozinho de pobre. Rico não, rico punha na urna. Mas pobre era no caixão. Caixinha assim, tinha que pegar com cuidado danado. Às vezes era um defunto meio gordo. Eles punham uns ferros por baixo, porque só aquela assim não aguentava, não. Tinha que ter um reforço. Até para morrer, gordo dá trabalho, tá vendo? Por isso que eu quero emagrecer mais um pouco, para não dar tanto trabalho. Senão vai igual o cara que estava chorando o dia que o elefante morreu. Chorava desesperado. Falei, nossa, você gostava tanto do elefante? Falei, não, eu que vou fazer a cova. É grande. Aí fomos lá. Criança chega lá, fica olhando. Ela estava com um gudão no nariz, eu queria pôr o dedo. Mamãe não deixou. Antigamente quando você ia ver um morto, quando chegava em casa, tinha que tomar banho. Não podia pegar a criança. Não pega, vai tomar banho primeiro. Onde você viu, foi no velório e vai pegar a criança. Você achava que passava de funteza na criança também, né? Aí na hora de ir embora, mãe, por que essa Ana Tomé morreu, mãe? Meu filho, isso é vontade de Deus. Gente, aqui é a noite agora. Arrancou o dedo de mamãe. Matou essa Ana. Para quê? Não entrava na minha cabeça o jeito mais besta de Deus se divertir. Arrancando dedo de mãe. Matando velha. Aí quando o padre falava, Deus é bom mesmo, beleza. Já pensou? Eu não quero encontrar nenhuma pessoa boa na minha frente. Que se Deus é bom, todo poderoso nada, é mentira. Quantas vezes eu roçando pasto lá no Biguá, assim, teve uma vez até que
eu dei uma forçada assim numa toceira lá de Samambaia, e estava cheio de abelha, e as juntaram em mim. Eu achei que era castigo, que eu andava com as ideias aquele dia lá, meio revoltada. Se Deus fosse Deus mesmo, não deixava nascer Samambaia. Só vinha grama, que não precisava eu estar roçando, eu já estava nadando no rio uma hora dessa, né? A gente vai pensando. Você está sozinho, você pensa. Quem está sozinho fica pensando bobagem, fica lá pensando. Eu falei, Deus, todo poderoso, não é poderoso nada. Fosse poderoso, senhor, eu acredito que o senhor é poderoso, se o senhor fazer agora desaparecer essa samambaia, tudo aqui da minha frente. Sem eu roçar. Quero ver. Samambaia ficar lá rindo na gente. Eu acho, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que aquele dia que as abelhas juntou em mim, olha, lá de cima do Jacarezal, onde eu estava, até lá em casa, quando eu cheguei, aquilo tudo já era assim, parecia o homem-elefante. Minando água que não enxergava nada, aquela boca pescoçada. Para mim aquilo tinha assinatura de Deus. Pois é. Você pensa bem, um Deus que se diverte arrancando o dedo da sua própria mãe. Pensa. Que mata uma velhinha boa. E o meu primo que caiu da porteira. Caiu da porteira, quebrou a espinha. Fizeram promessa de não cortar o cabelo dele. Acho que era de não lavar também, porque aqui cabelo. O que aconteceu? Vontade de Deus. Arrancou o dedo da minha mãe. Matou essa Ana. Entortou o rapazinho. O que mais está faltando? Tudo que não prestava no mundo eu escutava falar. Fazer o quê, né? Deus quis. Me lembro que uma vez o ônibus da Transul lá em Santa Rita foi atravessar na linha do trem e o trem atravessou junto. Partiu o ônibus no meio. Morreu um monte lá. Inclusive um homem importante lá em Itajubá, um professor lá. O padre falando no sermão, precisamos aceitar a vontade de Deus. Será que Deus se diverte fazendo o trem bater em ônibus? Você pensou? Que ideia! Parece aqueles bonecos, aquele menino boneco lá. Né? E Deus fica rindo, vai lá, olha o trem, tá vendo? E racha o milagre, bem feito, bem! Não rezou! Que ideia! Outra vez a ideia de um Deus mal-humorado. Levanta com raiva. Nariz sujo. Bufando. E um balaião assim, só de desgraça. Câncer, AIDS, desgraça, tudo lá. Terremoto. E aí ele pega aqui os punhados e vai jogando. Aquela mulher não rezou direito. Mandar um câncer nela, ela vai ver. Fumou? Desta. Vou ajeitar um negocinho pro seu coração. Foi Deus que quis, Deus que mandou. A gente tem que aceitar a vontade de Deus, né? Que coisa medonha. Olha o que o mundo é capaz de fazer quando se fecha ao Espírito Santo. O mundo sem o Espírito Santo olha para Deus, e aí olha para Deus com medo. Eu tenho medo de Deus. O amor de Deus, e veja, impossível você receber o batismo no Espírito Santo sem a experiência do amor de Deus. Evangelho de ontem.
Evangelho de anteontem, que o amor com que me amaste esteja neles. Simão, amas-me mais do que os outros? O segredo de você ser cheio do Espírito Santo é abrir-se ao amor de Deus. Porque, Romanos 5,5, a esperança não decepciona. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha, o encardido, sabendo que esse é o segredo, interfere exatamente nessa área. O contrário do amor é o temor, é o medo. Como é que você vai... Quem ama a coisa feia? Embora os antigos já diziam, quem ama o feio, bonito lhe parece. Quem ama coisa ruim? E aí começa a colocar na cabeça, vai batendo, desde criança. Deus é ruim, Deus manda desgraça, Deus é nervoso, Deus é mal-humorado, Deus não ri. Faço um desafio aqui para as milhares de pessoas que estão aqui e aqueles que se encontram em casa. Me arrumem uma estampa, uma só, onde aparece Deus Pai sorrindo. Aonde que você já viu? A cara de Deus Pai, quando aparece, eu acho que é por isso que Deus proibiu já no Antigo Testamento fazer a imagem dele. Porque vai falar, vai fazer imagem assim feia, desse jeito lá na China. Eu não sou feio desse jeito. A partir de hoje vocês estão proibidos de fazer imagem de mim. Tá louco? E eu, se eu fosse Deus, eu proibia também. Porque cada cara fica. A carona assim. Que barbão enorme. Que barrigão. Camisa aberta. Que cabelão esvoaçado assim. A cara feia. Aonde que você encontra uma imagem de Deus sorrindo? Quantas vezes a Bíblia fala que Deus ri? Salmo 2, Salmo 36, acho que o 86 também. Deus ri. O profeta Sofonias diz que Deus ri e dança. Que Deus pula, Deus dança de alegria. Anda em transportes de alegria por causa de nós. Olha a imagem bíblica de Deus. Vocês imaginam que cara tinha Deus quando olhou para as obras da criação e 6 vezes diz que Deus viu que tudo era bom? Cara triste? Vocês imaginam a carinha de Deus quando Ele fez o homem e a mulher? Eu fico imaginando a cara de Deus olhando assim no Adão, para ver a reação do Adão, quando ele chegou com a Eva, né? Quando Adão, agora essa sim, agora o senhor acertou, meu número, eu não sabia que era isso que eu queria, tanto que 13 vezes o Gênesis diz, que antes de fazer Eva para apresentá-la a Adão, Deus fez um jardim. Olha a imagem de Deus na Bíblia. O Deus que faz jardim. Gente, uma pessoa que faz jardim é uma pessoa que muda o mundo. Há um livro de Maurice Drion, Tistu, o menino do dedo verde. Se o dia que você encontrar, compre e leia, tradução de Dom Marcos Barbosa. O menino que tinha o dom, aonde que ele punha o dedinho, virava, nascia flor. Então um dia levam ele no hospital para visitar uma doente. Ele chegou lá no hospital, falou, mas isso aqui até eu ficar doente. Lugar mais feio. Aí ele começou a meter o dedinho dele assim. No dia seguinte nasceu gerânio, rosas. E a menina sarou. Na cadeia, levou ele na cadeia para ele conhecer a ordem, a disciplina. O senhor Trovões que levou ele. Quando chegou lá, ele falou, mas eu que sou bonzinho, se pusesse eu na cadeia, eu ficava ruim também. Ou lugar feio. E ia pôr o dedinho deles.
E o pai dele era milionário. Inclusive, a fábrica do pai dele dava o nome na cidade, Mirapólvora. Aquilo lá é igual o Nelson Correia. Aliás, hoje é aniversário do Nelson Correia, que deu uma câmera aqui para falar, parabéns, Nelson. Pode aplaudir o Nelson hoje, hein? Deus abençoe. E amanhã é da minha mãe. Você vê que até nisso o Nelson copia. Quer ficar perto da minha mãe. Danado. Aquela era a piquete da época, Mirapólvora. Aí um dia, ele descobriu que o pai dele vendia canhão para os 2 países que estavam em guerra. Tinha um país guerreando com o outro. E que o pai dele vendia canhão para um e para outro. Não teve dúvida, de noite, quando os canhões já estavam tudo embalando para mandar para a guerra, ele foi lá e meteu o dedinho dentro dos canhões. O primeiro país jogou uma bomba de gerânio, o outro respondeu com uma bomba enorme de cravo. Aquele soldado enorme, quando deu um tiro, saiu rosa. Hein? O outro respondeu com uma saraivada de amor perfeito. Acabou a guerra. A cidade passou a ser conhecida como Miraflores. Pois esse menino do dedo verde, o Tistu, é o próprio Deus. Deus, quando foi fazer o ser humano, o mundo já estava pronto, já era um paraíso. Ele plantou um jardim. E que jardim, hein? Que coisa espetacular. É essa a imagem que você tem de Deus? Do Deus que faz jardim, de um Deus que planta flor. Jesus falou, meu pai é agricultor. E lá a Bíblia mostra, lá no capítulo 2 de Gênesis, o pai plantando flores. Voltei de Israel semana passada. Quanta gente vai a Israel, cada vez dói a cara da gente de vergonha. Porque você está lá no meio daquele deserto, pedra, 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 e lá no meio tem flor. Eles plantam flor, as ruas tudo cheio de flor, as avenidas tudo cheio de flor, todo lugar tem flor. O governo investe uma fortuna e o povo respeita. Aqui, quando vê, acha bonito uma flor, arranca, levar para minha mãe. Tomar que seca a mão de sua mãe, onde você viu. Lá em casa, se arrancar a flor, já tem uma benção, seca a mão. Sim, senhor. Planta em casa, ora, boa. Deus faz jardim. É essa a ideia que você tem de Deus? Quando você imagina o Pai, tenta imaginar quando você reza ao Pai. Qual a imagem que você tem do Pai? Que pena. Se um professor mandasse você e você tivesse o dom de desenhar, que isso aí já é 2 coisas. Uma é alguém mandar, outra é você poder obedecer. Porque quando o Exupéry desenhou uma cobra que tinha engolido um elefante, a professora olhou e falou, nossa, que chapéu bonito. Às vezes não entende o que você desenha. Se você tivesse o dom de desenhar, que jeito seria o rosto de Deus, Pai? E eu sinto muito em dizer, a maioria de nós aqui, o pai ia olhar e falar, por isso eu proibi fazer imagem minha. Porque vocês vão desenhar mal desse jeito. Onde você viu? Vê se eu sou feio desse jeito. Ó, vê se eu tenho essa barriga aqui. Que nariz mais medonho. Mas talvez a coisa que Deus mais ia ficar muito chateado, embora quando ele fica chateado, ele dá risada. Igual uma menina que era consagrada em Betânia, ela foi no médico, de problema nas veias lá, o médico começou a enfiar um cano dentro das veias dela. Ao que ele estava enfiando o caninho, ela começou a rir. Falou, o que você está rindo, filha? Falou, que está doendo. É. E quando você fica alegre, o que você faz? Se quando dói, você ri. Ô, louco. Quando dói, você ri. Deus, quando ele fica bem nervoso, Deus, quando fica bem irritado, o que ele faz? Ele ri. Ele olha para você e dá risada. Mas é bobo. Nossa, mãe.
40 anos de idade, 50 anos, 70 anos, não aprendeu. Sorte que você tem a eternidade inteira. Deus, quando fica nervoso, Ele ri. Talvez a coisa que Deus mais ficaria triste comigo e com você, se a gente desenhá-lo, a gente vai esquecer de colocar o sorriso. Porque não minta, por isso não responda para os outros, responda para você mesmo. Quantas vezes você se colocou diante de Deus sorrindo? Quantas vezes você imaginou Deus sorrindo? Deus brincando? Feito Santa Teresinha, São Francisco, mesmo Santa Teresa d'Ávila. Quantas vezes você imaginou Deus sorrindo? Quantas vezes você... Deus está rindo. Aqui a gente vai ficando irritado e ri. Sabe quando uma mãe vê o filho irritado, quebrando os brinquedos, e ela começa a dar risada? Quando a criança chega toda suja, aquele ranho escorrendo, cheio de barro, e ainda dá um chocolate, ela come aquele escorre. Tem coisinha mais bonitinha? A mãe racha o bico de dar risada. Gente, a coisa que Deus mais faz é rir. Se você pegar a Bíblia do começo ao fim e tentar marcar um retrato de Deus na Bíblia, você vai ficar impressionado, porque o retrato de Deus que mais aparece na Bíblia é Deus sorrindo, Deus pulando de alegria, Deus feliz, Deus alegre, porque quem ama é feliz. Você imagina qual é a cara de Deus quando Moisés levantou a mão para o mar e o mar se abriu? Você imagina Deus lá? E a hora que ele viu o cavalo do faraó afogando? Eu duvido que Deus não riu. Você imaginou a hora que Deus começou a preparar de noite o maná para despejar durante 40 anos em cima do povo? Você imaginou qual é a cara que Deus fez para soprar, para vir as codornizes do deserto? Que cara você acha que tinha Deus? Desde a criação do ser humano até a libertação plena. Eu vou dizer um absurdo para vocês. Você acha que Deus na cruz chorou ou sorriu? Mel Gibson fez uma coisa linda, aquela gota de lágrima de Deus, Pai, e com certeza ela caiu, mas foi uma só, porque a igreja canta, e o Papa escreve sobre isso, o antigo Papa, que já foi começado o processo de beatificação dele. Já pensou? Coisa inédita no mundo. Ontem, o Papa Bento XVI comunicou que já assinou para Dom Saraiva, cardeal responsável pela causa dos santos, o início do processo de canonização de João Paulo II. Porque o próprio povo de Deus está pedindo. Aliás, gente, eu nunca na minha vida vi Roma como quando estive lá agora 3 semanas atrás. Que coisa impressionante. A própria imprensa leiga está extasiada com tudo que aconteceu, desde a morte, o sepultamento de João Paulo, até a eleição de Bento XVI. João Paulo II retoma na encíclica Dominum et Vivificantem, quando fala da força do Espírito Santo,
A ação do Pai, a ação alegre, a ação amorosa do Pai, a reação amorosa do Pai. Mas infelizmente nós olhamos para Deus. Primeiro, quantas vezes você ia desenhar Deus desanimado? Gente, dá uma olhada aí hoje para esse sol, para esse céu, para essas árvores, para esse verde maravilhoso ao nosso redor, para as flores que se abriram nessa manhã. E você acha que Deus está desanimado? Você acha que Deus está desanimado com o mundo porque acontecem algumas coisas desagradáveis no mundo? Você acha que Deus está desanimado? Se você acha que Deus está desanimado amanhã, levanta às 5:30 da manhã. Ao invés de ficar levantando 8, 9, 10 horas, é você que desanima. Levanta 5:30 da manhã, igual o horário que eu levanto lá em casa. 5 e pouco eu estou na minha capela. 4:30 da manhã, eu escuto todo dia que estou na minha casa, um coral de sabiás me dando bom dia. Você acha que Deus está desanimado? E aquela virada, vai pegando ali pelas 5:20, 5:30, vai ficando uma penumbra, os passarinhos fazem uma festa, uma folia, e vem, e brinca, e pula, as andorinhas, tudo. E quando começa a amanhecer o dia, e quando o primeiro raio de sol entra, a minha capela, a janela dá direitinho assim, ó, que o sol nasce, tudo lá dentro. Mas você não tem tempo para isso. Sabe por quê? Porque você está se deixando conduzir pelo espírito do mundo. Espírito do lucro, espírito do ter, espírito do poder, espírito do fazer. Aí reclama porque não enxerga as coisas com os olhos de Deus. Ora, está na palavra. Você só vai enxergar coisa que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração nem sequer imaginou. Você só vai conseguir enxergar, ouvir e imaginar as coisas de Deus se você deixar se conduzir pelo Espírito Santo. Ah, padre, mas eu tenho muito pecado. Pecado não é obstáculo para o Espírito Santo. Por isso retoma a pergunta: você acha que Deus estava chorando na cruz? Ele chorou sim, mas que a maior parte do tempo ele estava sorrindo, porque eu dizia, a igreja afirma e o Papa João Paulo II retomava: ó feliz culpa de Adão. Nós cantamos isso, gente. A igreja não é louca. A igreja não ia criar um hino, o Exultet, ó, Exultet. O nome já diz, você precisa exultar, é o pulo, é a alegria, a vibração. A igreja não iria criar um canto inspirado pelo Espírito Santo, cantado no mundo inteiro, na mais importante celebração litúrgica da igreja, o Sábado Santo, a Vigília Pascal, o anúncio solene da ressurreição. A igreja não ia cantar um negócio desse se não acreditasse profundamente. Ó feliz culpa de Adão. Por que feliz? Porque evidenciou quase que a igreja olha para o pecado humano a partir da redenção acontecida na vida, na morte e na ressurreição do Senhor, e nesse banho, nesse batismo, nessa nova efusão do Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo, a igreja faz uma releitura da sua história e conclui: meu Deus, que coisa maravilhosa! O próprio pecado acabou sendo algo lindo e maravilhoso, porque permitiu a Deus mostrar o tamanho do seu coração. Então você está preocupado com o seu pecado? Ponha o seu pecado no coração de Deus, você vai ver o que Deus faz com ele. Deus vai transformar até mesmo o seu pecado, o pior de todos os pecados que você já cometeu, numa abertura à sua graça.
Vou dizer uma coisa a você, gente. O mundo precisa, e penso que esse é o grande testemunho da renovação carismática, que há um ano atrás o Papa pedia, na vigília de Pentecostes, na Praça de São Pedro. O mundo precisa com urgência, e digo uma coisa a vocês, e vou dizer isso no Congresso da Renovação, que vai acontecer aqui, na Canção Nova, no mês de julho. O maior pecado da renovação carismática católica hoje, o maior de todos os seus pecados, ela não está deixando transparecer o rosto alegre de Deus. Maior pecado. O que se passa é um Deus carrancudo. O que se passa é um Deus desanimado. Parece que Deus desistiu do ser humano. Parece um Deus desanimado. Por quê? Porque os grandes meios de comunicação não têm outra coisa a fazer a não ser mostrar o ruim, o negativo. Nós estávamos em Israel agora, não vimos absolutamente nada de anormal naquele país. Liguei para minha mãe, ela preocupada que a televisão tinha falado que ia cair uma bomba no céu. Mas não tem nada disso aqui não, hein? Só para você ver a bomba que tem. A única bomba que tem aqui é aqueles doces que o povo come, porque a gente volta lá gordo que é uma comedora. Uma paz, uma alegria, uma serenidade. Fomos na Palestina, fomos no Egito, fomos em Israel, rezamos em Belém, deitamos o beiço lá na estrela onde Jesus nasceu. Pronto. Sereno, tranquilo, maravilhoso, povo de Deus feliz. A comunidade católica de Belém lutando, feliz da vida. Ora, não, gente, Deus não desistiu do ser humano, não. Deus não está de mau humor. A maior raiva do encardido é essa: tudo que ele faz de ruim, ele não consegue tirar o humor de Deus. Sabia disso? A maior mágoa do encardido, ele não consegue deixar Deus triste. Ele não consegue deixar Deus com raiva. Porque para cada artimanha que ele prepara, Deus tem bilhões. Para cada arma que o encardido joga, Deus tem bilhões de flores. Se você estiver desanimado, está com depressão? Primeira oportunidade que tiver, vá para a praia. Não para nadar só lá, não. Para enfiar aquele coisa lá, Senta lá na areia e fica olhando a onda, vem e volta, vem e volta. E você vai ter a nítida sensação de que Deus está lhe mostrando a língua. E tem hora que vai dizer, aqui vocês vão estar. Você vai ter essa sensação. 26 vezes por minuto a onda vem na praia. É a linguinha de Deus. Deus não consegue ficar de mau humor. Essa é a raiva do encardido. Aí, como não consegue atingir Deus, o encardido vai na imagem e semelhança de Deus. E alguns de vocês, eu estou fora, graças à minha humildade, alguns de vocês aqui estão reproduzir o encardido ipsis literis, porque acorda com uma cara. Alguns já são feios de natureza. Esses dias eu vi um rapaz na televisão, mas feio, nossa senhora, eu tenho dó de gente feia. E esse rapaz, além de feio, era desmanzelado, com uma calça que vinha até aqui. Esses homens que usam essas calças no meio da canela, ou é para caçar rã, não sei.
uns espetos enfiados na orelha, no nariz, no beiço, na sobrancelha, e tudo rabiscado de teia de aranha. Já é feio, a língua eu não vi, e outras coisas mesmo não vi. A língua ele já é feio de natureza. Olha aqui, quando você é meio feio de natureza, dá uma ajeitada, entendeu? Seu cabelo é muito espetado, faz igual eu, corta curtinho, disfarça. Perdeu o dente? Ô, meu filho, faz uma novena, qualquer coisa, põe uma dentadura, faz implante, né? Faz a barba, põe uma roupinha ajeitada, ajeita um pouco. Agora, o sujeito já é feio, ainda enfeia mais ainda. E pior que até nesses casos, Deus ri. Mesmo quando o encardido consegue enfeiar uma pessoa, Deus ri, sabe por quê? Porque Deus já está vendo a pessoa lá na frente, ressuscitada. E ressuscitado não tem ninguém feio. Ninguém. No céu não tem gente feia. Mesmo a pessoa deformada fisicamente, na ressurreição, o corpo é transformado. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito esse corpo terreno, nos é dado um corpo imperecível no céu. Olha que beleza. Um dia você ainda vai ser bonito ainda, hein? Quer dizer, se você for para o céu. Porque se por acaso Deus o livre guarde, você descer para o departamento inferior, aí toda a feiura que tem em você virá à tona. Inferno é lugar de gente feia. Todo santo que viu o inferno ficou horrorizado, não quer ir para lá de jeito nenhum. Não, é muito feio. Só tem gente feio. Pois Deus ri. O encardido não consegue tirar o humor de Deus. Mas será que Deus ri porque é insensível? Como é que, padre? Agora, padre, que o senhor está falando isso, agora que eu fico com mais raiva de Deus ainda. Porque saber que Deus ri da desgraça? Não, Deus não ri da desgraça. Embora às vezes ele tem que se controlar para não rir. Segura. Vontade de rir. Igual o rapaz que costurou a boca. Morreu o sogro, a sogra e a mulher no mesmo dia. O sogro era senador, a mulher era fazendeira. A esposa era dona da metade da cidade, não tinha nenhum outro herdeiro. E ele estava lá no velório, com a boca costurada. Aí falou, o senhor também estava no acidente? Mas o senhor está com a boca costurada. Eu mandei costurar. Para não correr o risco de eu morrer de dar risada. De alegria. Às vezes Deus tem que costurar a boca também para não rir. Vocês imaginam o tanto que Deus não deve rir olhando para... Imagina você rezando, xingando Deus. Que altura mais ou menos você consegue jogar uma pedrada? É mais ou menos a altura que chega a sua raiva. Quando você xinga Deus. Sabe qual é a altura que vai o seu xingo? 1,5 m, 2 m. Vai, faça a experiência, joga a pedra para cima e fica parado ali, tá? Joga um tijolo. O rapaz enterrou a sogra, está voltando para casa, caiu um tijolo do prédio. Falou, não é possível. Será que já chegou lá em cima? Ô burro! Que rapidez! Joga uma pedra para cima para ver onde cai.
Quando você está bem nervoso, eu me revolto contra Deus. Qual é a distância que chega? 2, 3 metros. E pior, cai em você. Aí que Deus racha o bico de rir. Aí que, nossa! Ele chama o Filho e o Espírito, Nossa Senhora e a Santaiada. Ultimamente até João Paulo II já está rindo de você. Mas que pena, porque nos fechamos no espírito humano, mundano, porque não deixamos nos conduzir pelo Espírito Santo. Qual é a imagem que nós temos de Deus? Sabe, em época de eleição, que os candidatos põem o retrato dele no outdoor, e de noite vem um lá e picha. Uma cidade lá no sul, que a mulher era candidata perfeita, a foto dela risando. No dia seguinte, tiraram um dente dela, pintaram, puseram barba, bigode, e é uma birruga nela. É claro, quem fez aquilo no retrato atingiu a pessoa. A pessoa está lá dormindo, mais ou menos assim o encardido faz. O encardido, por isso eu dei esse apelido para ele. O encardido vai encardindo os outdoor de Deus. E o outdoor mais lindo de Deus é você. Se você um dia quiser saber que jeito que é um outdoor de Deus, olha para você. Sem imagem e semelhança de Deus. Mas sem a força do Espírito Santo, você não se enxerga em Deus. Eu vou falar sobre isso hoje à tarde. Sem o outdoor, sem a força do Espírito Santo, você olha para você e vê um outdoor estragado, tudo pichado, tudo sujo, fedido. A grande graça que nós queremos pedir nesse acampamento, ô Espírito Santo, que conheces as profundezas de Deus, revela-me, Deus. Agora eu queria que você pedisse só isso. Espírito Santo, tu que conheces as profundezas de Deus, revela-me, Deus. Revela-me o rosto paterno de Deus. Nessa manhã, véspera de Pentecostes, eu peço, revela-me o rosto alegre de Deus. Espírito Santo, faça com que eu hoje experiencie Deus sorrindo para mim. Vá pedindo essa graça. Vá fechando os seus olhos e vá tentando imaginar Deus, o Pai sorrindo. Espírito Santo, coloque agora nas minhas memórias, nas minhas lembranças, a fotografia do Pai sorrindo. Faça um exercício comigo agora, com o olho fechado. Imagine seu pai, terreno, não interessa se ele já está no céu. Imagine o rosto do seu pai, dando uma gargalhada. Imagine o rosto do seu pai, naquele dia que ele estava tão alegre, tão feliz. Fazia tempo que você não viu seu pai sorrindo daquele jeito. Imagine que você tem uma máquina fotográfica. Fotografe rapidamente esse sorriso do seu pai. Não perca esse sorriso, não. Feito uma mãe que fotografa o primeiro sorriso, ou até o primeiro choro do seu filhinho, fotografe agora o sorriso do seu pai. Seu pai sorrindo. E agora, só transponha essa imagem do seu pai sorrindo para o Pai do céu sorrindo. Use a sua imaginação.
Como é que você imagina o rosto do Pai do céu agora? Pode imaginá-lo parecido com o Pai da terra, ele fica feliz da vida. Quanto mais você imaginar o Pai do céu parecido com o Pai da terra, mais alegre o Pai do céu fica, porque é sinal que você compreendeu que Ele é amor. Imagine o rosto do Pai do céu, sorrindo, alegre. E peço ao Espírito Santo que lhe revele nessa manhã a certeza de que o Pai do céu está alegre com você. O Pai do céu está alegre por você. Independente, você pecou muito, você errou muito, não tem problema. Sabe por que o Pai está alegre? Porque mesmo tendo errado, mesmo tendo pecado, você está aqui nessa manhã. Porque mesmo tendo feito tanta bobagem, nessa manhã você está diante dessa televisão, nessa manhã você está ouvindo esse rádio, nessa manhã você está vendo pela internet, nessa manhã você está aqui nesse acampamento. E só isso já é suficiente para o Pai se alegrar. Feito um pai e uma mãe que tem um filho longe, e o filho chega, mesmo que o filho tenha vivido na cadeia, mesmo que o filho tenha feito muita burrada, que alegria para um pai, para uma mãe quando o filho chega. Pois agora o pai está olhando para vocês sorrindo, feliz, alegre, dando risada. Imagine o pai feliz, alegre, feliz, dando risada para você. E é por esse sorriso de Deus que você vai mergulhar no coração de Deus. É por esse sorriso de Deus que você vai deixar-se conduzir pelo Espírito. O Espírito que conhece as profundezas de Deus. Ele sabe que o coração do Pai é só alegria. É uma alegria absoluta, plena. E sabe qual é a maior alegria do Pai? Que você participe dessa alegria. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, dá-me a graça hoje de saborear o seu sorriso. Pai, sorria para mim nessa manhã. O Senhor sabe que eu ando mergulhado no erro e no pecado. O Senhor sabe que eu venho vivendo uma vida contrária à sua palavra. Mas eu não preciso de ninguém que me condene, Pai, porque isso o mundo já se encarrega de fazer. Sorria para mim agora, Pai. Espírito Santo, Tu que conheces as profundezas de Deus, Tu que és o sorriso de Deus, traga ao meu coração a imagem do sorriso do Pai. Pai, eu preciso desse sorriso. Espírito Santo, infunda nos meus olhos, nos meus ouvidos, no meu coração, a capacidade de perceber o sorriso do Pai. O Pai que está sorrindo para mim, porque eu existo. Vai deixando o Espírito Santo conduzi-lo ao sorriso do Pai. Tenha certeza que Deus te quer sorrindo nessa manhã. Poderão vir até essas noites difíceis, mas Deus quer você sorrindo. Não abra o seu olho ainda não, mas solta a sua voz, vai orando em línguas e vai tentando orar sorrindo. Vá tentando sorrir enquanto você ora.
Esforça, abra sua boca num sorriso. Oh, la malaria lá, e la malaria lá, e a candaria lá, e la malaria candaria lá. CançãoNovaPlay.com. Assine já!